Muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia da rubrica Empreende, e hoje trago aqui uma convidada muito especial. Para quem está no Facebook, no YouTube, muito boa tarde também. Vamos dar início à nossa rubrica Empreende e hoje com o tema a importância do amor nos negócios. Patrícia, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui na rubrica Empreende. A Patrícia, diga. Eu é que agradeço. A Patrícia, para quem não conhece, é uma empresária de sucesso na área do imobiliário, já há cerca de 12 anos. É mãe de 2 crianças. Vamos conhecê-la um bocadinho melhor nesta nossa conversa. E o tema que trazemos hoje aqui para a rubrica é a importância do amor nos negócios. Portanto, este mix explosivo, diria eu, trazer o amor para os negócios. Mas antes disso, vamos conhecer a nossa convidada. Patrícia, pergunta da praxe. Quem é a Patrícia Feliciano? Eu sou basicamente uma pessoa que quer fazer melhor. Sou uma exploradora, gosto muito de conhecer novas realidades, de explorar novos mundos, de perceber até que ponto e até onde é que vão os meus limites. Gosto de me superar, sou mãe, sou empresária. Sou oriunda de uma aldeia, portanto eu vim de um meio muito rural e hoje em dia moro em Lisboa, tenho a minha vida profissional toda em Lisboa e tenho explorado aqui várias vertentes que eu acho que, como todos nós, não é, gostamos de perceber o que é que gostamos, questiono-me imenso. Tenho 2 filhos, portanto eles são o meu maior projeto e mais recompensador, como acho que a maioria dos pais, não é? Porque acabamos por perceber ali muitas, e eles ensinam-nos muito. E sou mediadora há 12 anos. Parece que foi ontem que eu comecei, mas tem vindo a ser aqui um grande desafio e tem-me mostrado aqui várias componentes. E depois, a título pessoal, tenho-me superado. Tive aqui algumas fases do meu processo que me levaram a chegar a algumas conclusões que eu acho que são muito importantes para qualquer ser humano, sobretudo, e como lidamos diariamente, e eu lido diariamente com pessoas, é mais do ponto de vista relacional que eu acho que nós devemos estar atentos a algumas componentes que têm sido, acho eu, um bocadinho descuradas no meio dos negócios. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso algumas vezes. Este é o tipo de conversa que eu adoro, por isso acho que nos vamos divertir imenso a falar daquilo que eu mais gosto, que é o comportamento humano, explorar. Eu acho que o ser humano é de facto um ser incrível e merece aqui toda a nossa atenção e brio no nosso empenho. É verdade. Patrícia, mas antes e eu tomei nota aqui da componente relacional, que eu acho que é importantíssimo. A Patrícia é uma pessoa de pessoas, não é? Não fizesse a Patrícia o que faz. Mas para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor, e as pessoas adoram sempre as histórias, e eu acho que a Patrícia é de facto uma inspiração e aliás, esta rubrica tem também esse propósito de inspirar outras pessoas a fazer acontecer. E a Patrícia tem esse espírito muito forte em si, consegue aliás, eu falava hoje com uma pessoa que também conhece a Patrícia, a Cátia Valério, e que a Patrícia tem esta particularidade de aliar, e não foi por acaso que escolheu este tema, de aliar a sua doçura com a garra que tem para conseguir resultados, tanto na sua área profissional como na sua área pessoal. Mas antes de irmos por aí, isto é só para levantar aqui uma pontinha do pé, como é que a Patrícia chegou aqui a esta área do imobiliário? Porque podia ter enverdado por outra área qualquer. Como é que chega aqui ao setor imobiliário? Por dúvidas, questões e por, acho eu, um sexto sentido, que eu acho que também está aqui muito englobado na questão
emocional, não é? Nós muitas vezes não sabemos porquê, mas sabemos que há uma intuição que nos leva para aquele ponto. Sabemos que há alguma coisa que nos puxa e não sabemos muitas vezes explicar o que é que é. O conceito de amor, para mim, vai muito neste sentido. Eu acho que tem muito a ver com a interpretação. Nós podemos estar pela componente mais romântica, não é? Mas o amor vai muito além disso. Vai pela componente relacional, pela compreensão, pela relação. Nós o que fazemos, e a maioria dos frutos que nós colhemos ao longo da nossa vida, não é? A coisa que é mais recompensadora são mesmo as relações. Porque é aí que nós nos vemos, não é? Nós vemos-nos no espelho na outra pessoa, nós vemos-nos na outra pessoa. E é através, muitas vezes, desse contacto com essa pessoa que nós nos apercebemos de certas coisas acerca de nós próprios. E por isso, eu acho que isto tem muito a ver com... Foi muito por aí, né, que eu comecei a ter um gosto específico por explorar casas antigas. Eu passava a vida nos sites imobiliários a perceber o que é que aquela casa... Eu adoro ler uma casa, adoro ver o espaço e perceber que funcionalidade é que ela pode ter, que outra leitura é que pode ter. Via muito casas antigas que depois começava a imaginar como é que podia ser um projeto de remodelação, por exemplo. E esta componente mais sonhadora é que fez com que eu começasse a ter cada vez mais entusiasmo em relação a isto, daí até começar a recomendar casas a amigos meus. Foram 3 tempos, foi muito rápido, e daí eu ter começado a perceber que se calhar podia começar a ganhar dinheiro com essas recomendações. E depois fui desafiada por 2 pessoas com quem eu contactava diariamente e que me disseram: Patrícia, tem tudo para começar nesta área. Desafiaram-me. Claro, como tudo, eu comecei na altura, eu morava em Azeitão na altura, e comecei a trabalhar em Setúbal, mas passado uma semana estava em Lisboa, porque tudo me trazia para Lisboa. Mais uma vez, a intuição, o sexto sentido e a vida. Nós muitas vezes, eu acho que é importante nós conseguirmos fluir na vida. Isto para mim também é amor. Portanto, o meu conceito de amor é muito na perspectiva do positivo e da luz, não é? E de nós conseguirmos tirar o melhor partido daquilo que a vida nos traz. Porque é aí que nós também vamos conseguir estar melhor connosco e com tudo que está à nossa volta, não é? Imaginemos, nós na vida é como nós estarmos a... Pronto, este exemplo é muito, se calhar um bocadinho desajustado, mas imaginemos nas marés, não é? Nós temos as marés. E se nós andarmos ao contrário da maré, tudo vai ser super difícil, não é? Então, muitas vezes, eu acho que é importante nós conseguirmos ler o que é que está à nossa volta. Eu acho que é o mais importante. Isto foi... E isso também é o empenho, não é? De nós irmos atrás daquilo que nós gostamos, termos a coragem de apostar nisso, porque muitas vezes nós temos de nos centrar em nós para sabermos o que é que nós queremos. Isso para mim também é amor. Portanto, eu acho que há aqui amor próprio, não é? Amor próprio. Nós conseguimos seguir aquilo que nós queremos, independentemente depois, muitas vezes, daquilo que a sociedade nos diz, daquilo que a nossa família nos diz, porque toda a gente tem planos, não é? Muitas vezes, inclusive, os nossos pais têm planos para nós. E às vezes não tem muito a ver com os nossos, não é? E às vezes não coincidem com os nossos, não é? E aqui o foco é sempre a busca pela nossa felicidade, pela nossa alegria, pela nossa positividade. Isso é uma conquista. Sem dúvida. Patrícia, falou aí, portanto, nas várias formas de amor. Nestes papéis, nos vários papéis que todos nós desempenhamos ao longo da nossa vida, nós temos que desempenhar esses vários papéis. O papel profissional, o papel de mãe, o papel de mulher, o papel de esposa, de namorada, etc., de amiga, de filha, etc. E nesses papéis que nós desempenhamos, há várias formas de amor. A Patrícia coloca sempre nesses vários papéis esse tal amor que pode ter várias formas. O amor pode ter várias formas, é isso? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que
nós, quando colocamos gosto e empenho no contato com uma pessoa, naquela tarefa que nós estamos a desempenhar, naquele momento, até o momento presente, e nós conseguimos estar conscientes naquele momento, isto já tem a ver até com o componente de meditação e tudo, é muito nesta base, nós estamos presentes naquele momento, é uma forma de amor. Nós estamos a dar aquele presente. Eu acredito aqui numa série de coisas que eu acho que foi um bocadinho uma narrativa que eu construí, que tem a ver com uma série de ensinamentos, que tem muito a ver com também com a minha vivência, porque eu tive um impacto na minha vida, eu tive uma depressão em 2018, que me fez depois ir à procura de imensas respostas. Algumas coisas eu passei a implementar depois disso, que eram coisas que eu tinha intuitivamente para mim, mas que eu não acreditava nelas. E não as punha em prática, porque não era isso que a sociedade me dizia. Eu também acredito que nós seguirmos a nossa intuição é uma forma de amor. Portanto, se nós seguirmos aquilo que nós acreditamos, não é? E se o nosso mundo estiver bem, depois tudo à nossa volta vai ficar bem, porque é a nossa visão que está a ser, nós é que estamos a ver o mundo dessa forma. E assim, eu acredito que nós conseguimos pintar o mundo na cor que nós acreditamos. É assim, a realidade e aquilo que está a acontecer à nossa volta, nós não vamos poder mudar, não é? Mas há uma coisa que é certa, nós controlamos as nossas atitudes, não é? E não nos podemos desfocar disso, porque com tanta informação que nós temos à nossa volta, com tantos estímulos, com tanta coisa que nós podemos fazer, com tanta informação ao mesmo tempo a decorrer, não é fácil nós focarmos em nós e nós focarmos naquilo que nós queremos. Não é fácil. Não, só não. esse É um pequeno mega pormenor, desafio. parece um pormenor, não é? É um mega desafio. Mas a Patrícia consegue fazer isso muito bem. Com esses estímulos todos exteriores à volta, como é que se consegue essa disciplina que caracteriza a Patrícia? Eu conheço um bocadinho, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, e uma coisa que a caracteriza é a disciplina. Como é que se cria? Como é que se autodisciplina? Isto para inspirar aqui as pessoas que nos estão a assistir. Como é que se cria essa disciplina, Patrícia? Eu acho que é um jogo totalmente mental. E aí é treino, como é treino. Mas é muito importante nós, e aí acho que tive aqui um elemento que me ajudou imenso, que é nós conseguimos ver as consequências daquilo que uma simples ação pode ter. Ou seja, nós falamos quando falamos em disciplina, falamos em treino, falamos em podemos falar num regime alimentar, podemos falar no Em facto hábitos, não é? em hábitos, em comparecermos diariamente, porque nós fazemos uma ação uma vez, não vai surtir efeito nenhum. Se eu contactar um cliente uma vez, provavelmente não vai surtir efeito nenhum. Isto pondo aqui na componente já de trabalho, não é? Eu ligo-lhe uma vez e aquilo não... Dificilmente as coisas se resolvem num telefonema. É ao fim, se calhar, de uns 40 telefonemas, isto parece muito, não é? Mas se nós tivermos a percepção de que é aquela escolha naquele momento e que é só aquela escolha, ou seja, temos um objetivo gigante, não é? Se tivermos a pensar que aquilo é arrojado, não é? Que é uma coisa grande, nós a primeira coisa que fazemos é pá, não sou capaz, não é? De repente, mas se nós começarmos Parece demasiado grande, não é? Exato, se nós começarmos a dividir aquilo em dias e em momentos, não é? Porque a vida são momentos, é dividida pelo espaço temporal. Eu sou uma aficionada, adoro explorar coisas que têm a ver com a teoria da relatividade e com o tempo. Eu acho que é uma coisa que nós andamos sempre, todos os dias, a lutar para conseguir ter tempo, não é? E eu acho que aqui é mesmo nós conseguirmos priorizar, e aí a Sandra ajudou-me imenso, com algumas ferramentas que me passou, não é? A matriz da Eisenhower, por exemplo, nós conseguimos priorizar o que é mais importante naquele momento, é crucial para nós conseguirmos cumprir aquilo que nos prometemos, até porque, mais uma vez, nós temos imensos estímulos ao longo do dia.
ao longo do dia nós estamos sempre... Eu, por exemplo, tenho o telefone o dia inteiro a tocar. Portanto, eu tenho que estar muito certa daquilo que eu quero naquele momento. E a disciplina é de facto um treino. Depois nós conseguimos perceber o que é que nós não queremos. Nós muitas vezes não sabemos o que é que queremos. Mas há uma coisa que quase todos nós sabemos, que é o que é que não queremos. Não queremos. Então, Já é um por exemplo, ponto de partida. portanto, eu, por exemplo, quando deixei de fumar, foi uma disciplina que eu tive de implementar em mim, e eu comecei a ter a imaginar, cada vez que me apetecia fumar um cigarro, imaginava a minha cara cheia de rugas. E aquilo era suficiente, foi suficiente, mas tinha de ser uma visão que eu criava, não é? Que eu acho que também é muito importante nós conseguirmos ter a capacidade de visualizarmos. Que isso também foi uma coisa que a Sandra, tive a oportunidade de falar consigo em vários momentos em relação a isso, a capacidade de visualização. E o outro ponto é a nossa intenção, porque uma coisa que eu senti ao longo da minha vida foi que muitas vezes eu era o reflexo daquilo que tudo à volta me levava, não é? Imagina. Portanto, deixar-se influenciar pelo mundo exterior. Exatamente. Portanto, eu cheguei à conclusão foi que de repente toda a gente comandava, toda a gente e o mundo inteiro estava a comandar a minha vida. Isso não me levou a boas consequências. Portanto, a partir desse momento é muito fácil nós fazermos uma escolha em cada momento daquilo que nós queremos. Eu, por exemplo, o meu treino, eu entendo que se eu não for treinar naquele dia, eu tenho uma associação clara à consequência que isso trará. E eu não quero isso para mim. Portanto, isso para mim é uma motivação suficiente para eu não falhar. Okay. E até muitas vezes penitencio-me por isso, como a Sandra sabe. Ok, mas isso move-a, não é, Patrícia? Isso para si tem trazido bons resultados, tem trazido benefícios. A Patrícia exercita-se, portanto faz um trabalho de exercício físico, pratica exercício físico e é muito disciplinada e consegue trazer essa disciplina também para a sua área profissional. Portanto, ancora, aliás, o que a Patrícia acabou de dizer é muito interessante porque consegue ancorar, por exemplo, falou na questão de deixar de fumar. Se eu continuar a fumar, eu vou ter esta consequência, vou ter a cara cheia de rugas e, portanto, aquela visualização. Isto é dor, não é? E nós tendemos a afastar-nos da dor. O que é excelente, para quem nos está a ouvir, é excelente isto. É eu querer um determinado resultado, mas também saber qual é a consequência de eu não ter aquele resultado. Se eu não fizer para chegar àquele resultado, eu vou ter esta consequência. E, normalmente, o ser humano quer afastar-se da dor. Eu não quero ficar com a cara cheia de rugas, portanto, é bom que eu faça algo para chegar àquele resultado. Boa, excelente, Patrícia. E como é que, nos negócios, e a Patrícia falou aí, deu exemplo de fazer os tais 40 contactos com aquela pessoa, com aquele cliente, não basta um. Nesses inúmeros contactos que se faz com os clientes, nós estamos a construir aqui um relacionamento, certo? E que é a tal componente relacional que a Patrícia falava. Sim, aqui a questão é que também aí, se nós colocarmos a nossa intenção e o amor, as coisas vão resultar melhor. Porquê? Não é matemático. As relações não são matemáticas. As pessoas não são matemáticas. As pessoas são emoções. Sobretudo. Porque, na verdade, nós... uma das coisas que eu tive a oportunidade, li bastante em relação a esse assunto. Eu sou uma exploradora em relação ao comportamento humano. Adoro os seres humanos, acho. E queria perceber um bocadinho melhor como é que funcionava. Pronto. Em 2018, quando eu tive uma depressão, fez com que eu ainda explorasse mais isso. Porque queria perceber porquê. E percebi que a maioria dos pensamentos que nós temos, os seres humanos, têm muito mais pensamentos negativos do que positivos. E então há que contrariar esta tendência natural para o negativo. E além disso, todas as pessoas têm estes mesmos desafios. Portanto, todas as pessoas à nossa volta têm expectativas, têm sonhos,
sentem-se confortáveis ou sentem-se desconfortáveis. Portanto, ou elas estão a viver em amor ou elas estão a viver em medo. Nós, geralmente, quando estamos... Eu acho que existem aqui, basicamente, dois polos na vida, em tudo, em que nós podemos categorizar, em amor e em medo. Eu, num dia, posso me sentir muito confiante, não é? Estar muito a viver em amor. Para mim, viver em amor também é se sentir confiante. Ser mais tolerante, acreditar no outro, ver o lado positivo. Nós nem sempre estamos super positivos, não é? Sim. Ninguém está sempre hiper mega positivo, não é? Mas imaginemos nós quando temos um ponto de contato com essa pessoa, em que, mais uma vez, eu falei há bocadinho em ter 40 contatos, mas eu não estou a medir esses contatos. Eu estou a dar um exemplo, pronto, daquilo que, em média, se eu tiver a contabilizar, é penoso. Não é? Imagina o que é, eu tenho de ligar 40 pessoas, vou desistir. Só que a questão é que existe aqui uma componente de amor também nesta vertente, que é, nós estamos a contribuir para uma pessoa alcançar o seu objetivo. E não é fácil, porque muitas vezes ela própria não sabe o que é que quer. Portanto, aqui nós também estamos a ser tolerantes, compreensivos, flexíveis. Isso para mim também é amor. Portanto, nós quando estamos a contribuir para a outra pessoa, estamos a dar. Quando damos, é amor. Quando nós estamos... basta nós lermos a fisionomia de uma pessoa que está em amor, está com os olhos brilhantes, é uma pessoa feliz, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que é efusiva. Eu sinto quando alguém está a viver em amor, ou seja, eu olho para ela e as pessoas parecem que têm uma aura, cintilam. Como é que nós estamos quando estamos apaixonados, por exemplo? Não é? Nós sentimos aquela pessoa está a irradiar, está super feliz, gosta daquele ambiente, sente-se bem, sente-se confortável. Como é que nós olhamos para uma pessoa e ela está com um olhar desconfiado, está a viver em medo? Que é tudo legítimo e é tudo... nós não podemos estar a julgar, porque todos nós temos esse mundo dentro de nós, não é? Mas imagina o que é trabalhar numa área relacional como esta, em que eu todos os dias lido com todo o tipo de pessoas. E tenho de saber respeitar o espaço dessa pessoa e saber gerir as minhas emoções em relação a ela e gerir muitas vezes as próprias emoções dessa pessoa. Portanto, nós temos dois mundos que estão a ser ligados naquele momento e é deste envolvimento que eu entendo que também é amor, envolvimento naquela questão, não é? Naquele desafio que a pessoa se propõe. Diz-nos, olha, eu preciso desta casa, preciso de comprar um T3 com este valor, eu sei que é difícil, mas não sei se conseguimos chegar a este objetivo, não é? E aí o meu mundo vai-se propor a ajudar o mundo dessa pessoa a conseguir gerir até chegarmos a cumprir esse objetivo. Boa. Basicamente... pelo amor e pela dor. Pronto, está aqui o Cláudio a dizer. Está a dizer, são duas formas de aprendizagem, a integração do ser humano é pelo amor e pela dor. É isso mesmo, Cláudio. Obrigada pela tua nota. Luciano, bom dia, Luciano. Patrícia, quando, por exemplo, alguém que não está nesse estado emocional do amor, está na vibração do medo, chega até si. Imaginemos um cliente que está interessado num imóvel, mas naquele dia ele não está está com medo. Olha, eu se calhar nem vou ter dinheiro suficiente para isto, não sei se vão-me conceder um empréstimo. Ok, ele está ali a vibrar no estado emocional do medo. E a Patrícia, aliás, como já referiu, pela sua percepção da linguagem não verbal desse cliente, consegue perceber que ele está neste estado. Existe alguma estratégia que a Patrícia implementa para conseguir criar ali um relacionamento mais harmonioso, digamos assim? Eu acho que aí a outra componente que eu também acredito que nós temos muito nos negócios e está presente em todos os negócios é os sentidos, não é? Nós muitas vezes, até pelo olhar, nós entendemos. Eu muitas vezes comunico com quem está à minha volta através
do olhar e até do silêncio. Isso, silêncio também Eu fala. acho até, aliás, está provado, não é? Que aquilo que nós dizemos muitas vezes é muito menos importante do que aquilo que nós fazemos. Portanto, há formas de nós comunicarmos sem comunicarmos. Uhum. E o respeito também é uma forma de amor. Portanto, respeitarmos o espaço da pessoa independente e o estado dessa pessoa é uma forma, muitas vezes, de nós criarmos uma ligação. Ou seja, eu entendo-te, não é? Muitas vezes até porque, repara, aquilo que é o mais importante quando uma pessoa está num estado emocional menos elevado é a pessoa sentir que ninguém entende, não é? Está de alguma forma num formato de isolamento, não é? Se nós entendemos isso, é uma forma da pessoa desbloquear. Boa. Porque imagino que é a identificação de alguém que está num mundo em que está mais negativo, o mundo do medo é mais escuro, não é? Se nós associarmos uma imagem do medo, é mais escuro, é mais solitário, e de repente nós entendemos, a mensagem que passamos é eu entendo e eu respeito, de repente a pessoa desbloqueia um bocadinho porque isto é tudo emocional. Tudo. É muito interessante o que está a dizer, Patrícia. Ainda esta semana falava com uma cliente minha e falávamos exatamente isso. Que às vezes é a criação da empatia, não é? Eu até posso estar aqui num estado efusivo, estou super contente, acabei de fechar agora aqui um negócio super importante para mim, portanto estou aqui num estado de alegria, satisfação, etc. Mas, entretanto, vou ter uma reunião com um cliente em que ele está numa outra vibração. Portanto, está num estado emocional mais escuro, mais sombrio, como a Patrícia dizia. Mas aquilo que dizia, vou criar ali empatia. Ok, eu estou num outro estado, mas eu entendo, eu compreendo o seu estado. E isto é a criação de empatia, que é tão importante para a componente relacional que a Patrícia falava. Patrícia, falou aí numa altura da sua vida em que passou por uma depressão. Para quem está a passar por uma situação dessas, e infelizmente esses estados de depressão são cada vez mais frequentes neste mundo de stress que nós vivemos e de situações traumáticas que passamos pela vida. Que palavras podia dizer de incentivo, ou até com o seu exemplo? O que é que a fez sair da depressão? O que é que a ajudou a sair desse estado para inspirar alguém que esteja a passar por uma situação semelhante? Sandra, isto é um bocadinho... Sabe que a depressão, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu também já passei por uma e agora diz exatamente isso. Assim, epá, mas como é que isso é possível? Não há, foi uma coisa que eu aprendi, é que não há luz sem sombra. E nós precisamos deste equilíbrio, desta balança, de conseguir também dar valor a certas coisas. Só com as duas coisas é que nós calibramos a balança. Nós não podemos estar a viver num mundo só luz, não é? Apesar que eu entendo, e há estratégias para isso, nós conseguimos definir e decidir qual é o estado que nós queremos estar. Nós podemos decidir. Não é a mente, não é? É uma escolha. É uma escolha. Porque durante muito tempo eu pensava, eu não estou bem. Era qualquer coisa que eu não controlava, não é? Não controlava. Eu não estou bem, mas na verdade nós temos o poder de escolher aquilo que qual é o nosso estado. Nós podemos definir. Até porque uma mente tem de ser disciplinada. Nós temos de dizer à nossa mente, uma mente sem orientação é que leva a uma depressão. Uma mente sem ação é que leva a uma depressão. Há uma coisa que nós
durante estes últimos anos passou a ser muito comercial, que é toda a gente entende que é muito bom ir de férias e passou a haver aqui ir de férias, ter momentos de lazer, ter momentos de ócio, ter uma boa vida. Toda a gente sonha com um mundo cor-de-rosa e de repente temos uma venda, está a ser vendido esse conceito, mas uma coisa não existe sem a outra, ou seja, sem esforço nós não conseguimos depois também ter a recompensa. É verdade. E as pessoas às vezes só veem o resultado, não veem o caminho todo das pedras, muitas vezes, que levou. Exatamente. Portanto, e a ação é a coisa que mais combate o medo. O medo também é a sensação paralisa-nos, não é? E traz-nos a sensação de incapacidade. Quando nós agimos, e muitas vezes são pequenas ações naquele momento, passamos a ir, não é? Passamos a fazer. O medo e o amor estão muito associados, o sim e o não. Se nós repararmos, há muito essa associação, não é? O amor é o sim, o medo é o não. E muitas vezes, na dúvida, o que eu faço é vou. Ou seja, se eu estiver naquela perspectiva de não fazer, não querer, não me apetecer, não... porque isto, todos nós passamos por isso. Todos nós temos os mesmos desafios. Não é a outra pessoa que tem a vida mais facilitada. Pode parecer, mas não é. Não é. Isso é um engano da nossa cabeça. Nós podemos pensar isso, mas isso não é verdade. Nós não sabemos qual é a realidade dessa pessoa. Nós não nos conhecemos uns aos outros tão bem ao ponto de conseguirmos ajuizar o que é que essa pessoa fez para conseguir estar naquela situação. Não conseguimos. Muito bem. Patrícia, para finalizar, já estamos aqui no nosso tempo, o que é que a diferencia das outras pessoas do setor? O que é que uma pessoa, ao ir ter consigo na procura do imóvel ou para colocar o seu imóvel no mercado, o que é que encontra de diferente na Patrícia que não encontra noutros consultores imobiliários, por exemplo? É assim, quando nós... É um empenho, que eu acho que é uma forma tenho a certeza que é uma forma de amor, porque nós quando imprimimos esforço, empenho, dedicação, ver várias perspectivas daquela forma, tudo para cumprir o propósito, não é? Para nós conseguirmos alcançar o propósito daquela pessoa. Escutar, porque a vida é feita de pormenores. É? E nós somos feitos de pormenores. E muitas vezes aquela pergunta, não é? Eu faço imensas perguntas às pessoas que trabalham comigo, que vêm ter, que são pessoas que eu também dou o meu voto de confiança, não é? Essa pessoa dá um voto de confiança e eu retribuo, também é uma forma de amor, esse mesmo voto de confiança com o meu empenho, e há uma coisa que é certa, que é tudo aquilo que eu posso fazer do ponto de vista daquilo que é mais habitual fazer, eu faço. Mas eu tento sempre explorar além daquilo que é o mais óbvio, porque eu acho que é muito importante nós sabermos ler a pessoa, sabemos ler qual é a sua necessidade e muitas vezes nós temos a coragem de arriscar e dar sugestões fora da caixa. Porque nós é que somos os especialistas, eu é que sou especialista, e portanto isto é uma relação de confiança e nós acabamos pela sugestão que eu dou, vamos ter melhores resultados ou piores, não é? Até pela sua experiência, pelo seu know-how do mercado, de situações... E o mercado está sempre a mudar, Sandra, o mercado está sempre a mudar. Nós temos de ser cada vez mais... ter a capacidade de ter a mente aberta, de explorar outras formas, isso é um voto de confiança e é mútuo. Portanto, as pessoas que trabalham comigo são pessoas que confiam em mim 100%. É assim, isto é uma grande responsabilidade. Eu não sinto o peso porque eu também me comprometo, não é? Portanto, eu sei o que é que eu entrego. Faz com amor, não é? Exatamente. E, portanto, quando se faz com amor, a coisa torna-se muito mais leve. E eu sou testemunha disso. A Patrícia coloca amor todos os dias naquilo que ela faz
e não é por acaso que ela tem os resultados que tem, ajuda a encontrar soluções para os seus clientes com quem ela trabalha. No Facebook e no YouTube está a passar aqui em rodapé o e-mail da Patrícia, portanto, quem precisar da ajuda da Patrícia para encontrar uma solução imobiliária, contactem pfeliciana@remax.pt, telefone 964373656. Para quem está no Instagram, Patrícia, qual é o seu Instagram para as pessoas seguirem, né? no Instagram? A Patrícia tem um Instagram espetacular. Ela tem imagens brutais, fotografias e vídeos, portanto sigam, né? Qual é o seu Instagram? Patrícia Feliciano Real Estate. Pronto, Patrícia Feliciano Real Estate. Patrícia, muito obrigada por ter vindo à rubrica Empreende. Uma última mensagem, se tivesse que deixar uma mensagem inspiradora para as pessoas que estão aqui a assistir, o que é que diria? Eu diria que a vida é feita de questões, não é? Aquilo que eu faço diariamente é questionar-me o que é que eu posso fazer melhor 1% por dia. Boa! 1%, se eu melhorar aquele 1%, no final vou ver uma grande diferença e é rara. Eu acho que é importante nós... o erro faz parte. Nós aprendemos muito mais com os erros. Contribui para o nosso crescimento, não é? Os erros. Aprendemos muito mais, portanto, se nós errarmos é bom sinal, é sinal que arriscamos. Portanto, sair da zona de conforto leva-nos sempre a um maior crescimento e isso é que eu acredito que é o caminho certo para todos nós. Claro. Patrícia, muito obrigada mais uma vez por ter vindo à rubrica Empreende. Um beijinho muito grande, continuação de bons negócios e continuação de muito amor nos negócios e em todas as áreas da sua vida. Beijinho. Obrigada, Sandra. Obrigada.